Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield e hoje com o nosso software Wild Horses nós vamos fazer análise dos preços da Bitcoin cotada em dólares para essa semana que termina no dia 18 de novembro às 23 horas e 59 minutos. Nós vemos aqui no gráfico que os preços estão com uma amplitude bastante reduzida e uma movimentação caracterizadamente lateral. E nós temos também aqui algo interessante, nós tivemos nas últimas 3 semanas, essa inclusive, um aumento gradual no volume de negociação. Isso é interessante, isso começa a se caracterizar aí uma fase de acumulação e a continuidade desse processo pode levar a um rompimento nos preços para cima ou para baixo, evidentemente, porém dentro de uma expectativa aqui baseada nesse histórico de 59 semanas, o suporte onde nós estamos ele tem sido bastante forte, ele tem resistido a testes e nós acreditamos que ele seja então a base para uma movimentação altista, como tem acontecido nas últimas 4, 5 vezes que nós tivemos uma movimentação maior nos preços. Então, para ter uma ideia mais clara disso, nós vamos analisar isso numa perspectiva de 23 semanas. E aqui nós vemos que tal qual na perspectiva de 59, que era no gráfico anterior, os preços estão dentro sim da região mais visitada, aqui correspondendo a essa região horizontal aqui, que termina logo aos 6.500 e deve estar começando em torno dos 650 dólares. Tá? Interessantemente, nós estamos aí com uma folga em relação ao fundo dessa região aqui, e nós estamos também então rente ao topo, não exatamente porém bastante próximo dele, com um aumento de volume. Essa configuração aqui ela é praticamente inédita aqui dentro dessa região. Nós tivemos aqui um paralelismo aqui ao topo da região mais visitada, porém sem volume, e agora nós estamos numa situação bastante semelhante, porém com volume. Então, isso aqui nos anima a acreditar que a continuidade do crescimento desse volume de negociação, mesmo sem uma variação nos preços, pode ser o fio condutor para uma elevação nos preços e nos jogar aí a patamares aí mais elevados, provavelmente testando o limite da casa dos 6.000 dólares. Tá? Então, eu quero apenas aqui ressaltar que nós tivemos sempre movimentações para cima, é verdade, e essas movimentações foram sempre com volume, é verdade. Tá? Nós temos aqui o pico dessas movimentações, toda ela vem acompanhada com volumes de negociação maiores, porém nós tivemos saltos na incremento desse volume, tá? Não foi um incremento tão gradual como que está acontecendo agora, onde nós primeiro temos um aumento no volume, sem que ele se reflita num aumento dos preços, e aí uma posterior, esperamos, alta forte. Então isso ainda não aconteceu, isso pode estar se traduzindo aqui no início de uma nova fase, e isso é bem característico então da justificativa de uma movimentação diária com maior volatilidade, que é o que a gente observou nessa semana que se encerrou nesse domingo aí, dia 11. Nós tivemos aí uma semana onde nós tivemos uma movimentação bastante elástica dos preços durante a semana, ao final de cada dia, subindo aí 50, 60 dólares num só dia, caindo 60, 70 dólares aí nos dias seguintes, ou seja, uma movimentação bidirecional dos preços, sendo que o final da semana teve bastante próximo do início da semana, como fica caracterizado aqui por um segmento praticamente horizontal, e toda aquela movimentação não se traduziu em preços, porém ela se traduziu em um maior volume de negociação. Então, dentro da semana, a cada dia nós temos uma volatilidade grande, porém ela não se traduz numa volatilidade na semana ainda. E aquela volatilidade durante a semana, ela é adirecional, ou seja, ela às vezes sobe, às vezes ela desce, e ela pode estar sendo a base, então, para um embate de força compradora, força vendedora, para que dentro da semana, dentro do mês, nós comecemos aí a construir uma nova tendência altista. Essa é a nossa expectativa. Então, finalmente, para encerrar o comentário dessa questão de escalas diárias, escala semanal, dentro da escala diária, às vezes até dentro do intraday, às vezes surge uma expectativa muito grande, tivemos uma queda forte, o que está acontecendo? Tivemos uma alta forte, o que está acontecendo? O final da semana vai mostrar se aquilo teve algum significado ou não. Eu já vinha comentando aqui, isso é típico de alguns ativos, por exemplo o ouro,
ele tem uma movimentação média de 10 dólares por dia e uma movimentação média de 10 dólares durante o mês, ou seja, dos 22 dias de negociação, 21 se cancelam e um deles ajuda a construir a tendência, que por enquanto está dentro de uma tendência altista, assim como tempo atrás estava dentro de uma movimentação baixista. Tá? Eu gostaria de mostrar aqui para vocês uma questão dos nossos algoritmos de predição explícita dos preços. Isso aqui é um modelo semi-otimizado. Esse modelo de segunda ordem, ele tem tido um desempenho bastante bom dentro da escala diária e agora ele foi aplicado dentro da escala semanal, apenas de uma forma ilustrativa, evidentemente. Olhem como ele tem um erro aqui bastante grande e quando a gente troca ele por um modelo otimizado para escala semanal, apesar de ser o mesmo ativo, o desempenho dele fica bastante melhor, mesmo visualmente aqui a gente pode ver aqui que ele teve aqui um desempenho bastante superior, em especial nessa movimentação aqui, ele conseguiu capturar bastante bem a dinâmica dos preços. É por conta disso que a gente está sempre fazendo uma otimização diária a cada nova predição que é feita para ter certeza de que absolutamente o melhor modelo em sua estrutura está sendo aplicado ao ativo quando nós estamos produzindo a nossa análise. Aqui nós vemos um viés de alta, o que é bastante coerente com o que a gente vem vendo ali, uma movimentação maior dos preços, mesmo sem direção, vem se traduzindo num volume maior no período semanal, e aqui nós temos um fundo avermelhado que sugere uma correlação bastante grande entre volume e preço, eu já vinha comentando isso. Os preços da Bitcoin dentro da escala semanal são governados pelo seu volume de negociação, então uma semana que tiver mais volume de negociação vai sim se traduzir numa semana com maiores preços, tá? Isso com uma grande certeza. É possível que aconteça o contrário, nós tivemos aqui um breve intervalo de 1 a 2 semanas onde isso não aconteceu, em todas as outras não foi assim, ou seja, mais volume, mais preço, menos volume, menos preço, então a gente acredita que isso aí esteja predominando e continue, e é assim que nós baseamos a nossa expectativa. Então, um aumento de volume gradual vai sim se traduzir num viés de alta, e aí nós temos aqui a nosso intervalo esperado para esse próximo domingo, dia 18, de 6.267 até 6.679, que está representado por esse segmento aqui, com o centro do intervalo em 6.473, ou seja, aqui marcado por essa linha quando ela encontra esse segmento vertical, levemente acima ao fechamento anterior, e aí essa então é a nossa expectativa para o final dessa semana, então uma leve alta. Evidentemente, durante a semana nós vamos ter bastante oscilação, provavelmente passando desse patamar, provavelmente recuando, mas a nossa expectativa é que para o próximo domingo, dia 18, nós estejamos bastante próximo desse ponto aqui. Esse modelo tem tido aí uma margem de erro aí de 3%, né, dentro da previsão semanal, enquanto que a Bitcoin, o preço dela dentro da perspectiva semanal, tem variado mais do que isso, tem variado aí em torno de 8%. Pessoal, essa foi a nossa análise para essa semana que termina no dia 18 dos preços da Bitcoin. Nós agradecemos a audiência de vocês. Por favor, assinem nosso canal e não se esqueçam de ativar as notificações. Qualquer comentário nosso que não ficou bem claro, por favor, coloquem a pergunta dentro dos comentários dos vídeos. Nós vamos responder tão logo quanto possível. A gente faz questão que tudo fique esclarecido para vocês, porque um dos objetivos nossos aqui é que vocês tenham mais tranquilidade e segurança na hora de operar. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.